meu primeiro diário de maternidade. Eu vou falar do primeiro, segundo e terceiro mês, de como está sendo a minha vida, a vida da Bia, todas as mudanças. Então, se vocês querem saber como está rolando esse processo, bem desde o comecinho, clique no curtir para me ajudar e vamos lá comigo. Bom, gente, primeiro eu quero começar falando que a maternidade não é essa coisa linda, maravilhosa que todo mundo prega por aí, tá? E não é porque eu sou radical, que eu sou insensível, eu vou ser bem sincera com o meu depoimento aqui, tá? Porque eu não quero enganar ninguém que está pretendendo ter filho achando que é mil maravilhas, tá bom? Sem dúvida nenhuma, esses, eu vou falar até o quarto, certo? 4 primeiros meses que a Bia nasceu foram os momentos mais difíceis da minha vida, sem dúvida nenhuma. Foi o tempo que eu mais sofri, ao mesmo tempo que eu tive emoções que eu nunca tinha sentido e ao mesmo tempo eu tive responsabilidades que eu nunca tinha sentido. Então, assim, foi uma sobrecarga muito grande nesses 4 meses. Então, sem dúvida nenhuma, é um período mais difícil, tá? Que eu gostaria de adiantar. Eu tive muita ajuda do meu marido e isso foi fundamental, e muita ajuda da minha mãe. Ela vinha aqui pra minha casa 3 vezes por semana, porque tinha dia que eu simplesmente chorava o dia inteiro, porque eu estava esgotada, a Bia chorava o dia inteiro. Então, talvez se eu não tivesse tido esse apoio, tanto da minha mãe quanto do meu marido, eu acho que eu tinha surtado. Então, assim, antes de ter o bebê, veja se você consegue apoio de alguém da família, do seu marido, da sua mãe, ou de alguém que possa te ajudar, porque, sim, é muito necessário. Eu não sei se o segundo filho é diferente, porque eu só tenho a Bia, mas pro primeiro filho eu adianto que é algo muito diferente de qualquer coisa que eu já tenha vivido, tá? Com 9 dias que a Bia tinha nascido, caiu o cordãozinho umbilical. Foi super tranquila durante esse período. No próprio hospital eles ensinam a limpar com álcool, que eles dão um álcool específico com o cotonete. Caiu, ficou direitinho, o umbigo dela ficou bem bonitinho, foi bem tranquilo, tá? 10 dias depois do parto dela, eu já tinha perdido 10 quilos do que eu tinha ganhado durante a gestação. Eu ganhei 13 quilos e eu já tinha perdido 10. Então permaneceram esses 3 quilos que até hoje, que a Bia já tá com 6 meses ainda, não foram embora. Mas eu sei que é um processo um pouco mais devagar, porque demora 9 meses para crescer e então, né, crescer a barriga, então não vai ser em 5 meses que eu vou perder tudo, mas vou correr atrás, tá? Tô correndo já. Eu retornei mais ou menos com, acho que foram 10 dias no ginecologista para tirar os pontos da cesárea, não doeu nada, meus pontos cicatrizaram super bem, foi bem tranquilo. A Bia sempre foi, desde o começo, foi uma criança que chorou muito, principalmente durante o dia, tá? À noite ela nunca foi de me dar tanto trabalho, mas ela passava o dia inteiro chorando. E a gente sempre achando que era cólica e tal, e a gente começou a tentar maneiras alternativas e mais saudáveis para ver se ela melhorava. Coincidência ou não, eu tomei muito chá de camomila, e toda vez que eu tomava 3 ou 4 vezes de chá de camomila, eu percebia que ela ficava um pouco mais calma. Eu não sei se é coincidência ou não, mas eu tomava, provavelmente passava pelo leite, ela ficava um pouco mais calma, tá? Coincidência ou não, eu não sei. A Bia, desde o começo, eu nunca pus ela pra dormir comigo na minha cama, apesar de estar esgotada. Eu deixava ela no Moisés, no lado da minha cama. Então, pra acordar, pra amamentar, eu pegava ela do Moisés e dava de mamar no meu próprio quarto, que eu empurrei a cama e coloquei a cadeira de amamentar no meu próprio quarto, e o Moisés também. Então ela ficou assim por uns 3, quase pro 4º mês, que depois eu conto mais pra frente, no Moisés. Eu colocava ela na minha cama esporadicamente, geralmente de manhã, quando eu não tinha passado bem a noite, assim que eu tava esgotada. Mas passar a noite inteira ela nunca passou na minha cama, tá? E esse é um conselho pra quem não quer deixar o bebê dormindo junto. Tenta colocar o Moisés do lado da sua cama, um bercinho portátil que vocês tenham, pra não colocar, porque é até perigoso colocar o bebê muito recém-nascido junto pra dormir, porque durante o sono você pode rolar, ou seu marido rolar, e acaba machucando o bebê, tá? Ela começou a ganhar bastante peso, percebia nos braços o peso dela aumentando, e na coluna, né? Óbvio, mãe sabe que a coluna é um negócio que destrói. Toda manhã a gente colocava ela na varanda do apartamento mesmo pra tomar um solzinho, então nas perninhas principalmente. Então a gente levantava o bodyzinho, eu tirava a calcinha dela e deixava ela tomando solzinho. Ela adorava, porque tava frio, então quando batia o solzinho ela gostava que dava uma esquentadinha, tá? E como eu disse, ela teve muita cólica. Teoricamente a gente acha que é cólica, porque bebê a gente nunca sabe o que é, né? E a gente deduz que é cólica. E aí ela começou com a orientação da pediatra. Colicalme e Flagasa, a gente ia alternando, tá? Às vezes eu achava que o Colicalme fazia efeito, às vezes eu achava que não fazia. O Flagasa ela toma até hoje, quando eu percebo que ela tá com muitos gases assim, eu acabo dando Flagasa. Entre os dois eu ainda prefiro o Flagasa, acho que fez mais efeito pra ela, tá? Mas, gente, é só com orientação do pediatra, tá?
Com 18 dias de vida, a gente iniciou o Coli Kids, também com orientação da pediatra. O Coli Kids, ele é um potinho assim, que são algumas gotinhas que são, não sei se fala probiótico, mas que é para preparar o intestino do bebê para ele não ter cólica. Eu vou ser bem franca, eu dei durante os 3 meses, que é o período que tem que dar, mas eu não sei se isso aliviou ou não. Se ela não tivesse tomado, teria sido pior, porque ela chorava muito e a gente não sabia o que era, se era cólica, se não era, mas assim, eu não tenho uma opinião formada, tá? Porque como eu dei, eu não sei, pra ela não melhorou nada, porque ela continuava chorando, mas eu não sei se eu não tivesse dado seria pior, tá? Não, com 24 dias, a gente colocou o brinquinho nela. Ai, gente, foi meio traumático pra mim, assim, sabe? Eu queria pôr, porque eu acho que toda menina quer um brinquinho, mas ao mesmo tempo eu tava com medo. Veio uma enfermeira aqui em casa pra colocar. De um lado ela deu um chorinho e parou. Do outro, ela não conseguiu furar de uma vez. Então a Bia começou a chorar, chorar, chorar. Me deu até mal-estar. Minha mãe tava aqui comigo até. Mas assim, ela chorou muito, porque deve ter doído muito. Mas logo depois passou. Não teve reação, não teve nada, graças a Deus. Mas é um negócio difícil de você ver seu bebê chorando de dor. É muito difícil, mas agora também nunca mais ela vai precisar sentir essa dor de brinco, a não ser quando ela for adulta, que ela vai querer fazer outros furos, alguma coisa assim, tá? A Bia nunca foi um bebê de dormir durante o dia até hoje, a sonequias dela são super curtas, até por isso que eu não consigo gravar vídeo e não deixo de fazer várias coisas, porque realmente eu não consigo. Agora eu tô conseguindo porque minha mãe tá aqui, porque senão também eu não conseguiria, tá? Com 28 dias mais ou menos da Bia, eu comecei a perceber que as mamadas dela começaram a ficar mais regular. Então tava entrando no eixo de 3 em 3 horas mais ou menos, porque antes variava, às vezes era de 3 em 3, às vezes de 2 em 2. E aí com 28 dias eu comecei a perceber que estava um pouco mais regular, tá? Não eram todos os dias regulares, mas a frequência mais regular. Com 1 mês e 10 dias ela retornou na consulta com a pediatra. Ela tinha ganhado 1,430 kg e estava com 54 centímetros, então ela já estava pesando 4,530 kg, que é um ganho de peso excelente para o primeiro mês, tá? E eu voltei a tomar anticoncepcional. É um anticoncepcional próprio para quem está amamentando. Então, consulte seu ginecologista, eles vão te falar qual que é esse anticoncepcional, que a maioria das mamães que estão amamentando tomam esse, tá? Com 1 mês e meio, mais ou menos, dela, a gente descobriu que ela estava com refluxo. Como que a gente descobriu? Primeiro que eu relatei todos os sintomas que eu estava vendo pra pediatra. Ela gritava muito pra mamar, ela regurgitava demais, demais, demais e começou a rejeitar o peito, de uma forma assim, de empurrar, de gritar, e era assim, choro constante, constante, constante. E aí ela iniciou o tratamento do refluxo, que eram 2 remedinhos, um pro próprio refluxo e outro pra proteger o estômago, tá? À noite até que ela dormia bem, acordava mais ou menos de 3 em 3 horas só pra mamar. Não era sempre, mas a maioria das noites eram assim, tá? Agora eu vou pro 2º mês da Bia. Começaram as vacinas, ela tomou a Hexa, Rotavírus, Pneumo e tava com 5,30 kg e 59 centímetros. A princípio, no primeiro dia da vacina, ela dormiu quase que o dia todo. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Isso é a reação da vacina maravilhosa, porque ela dormiu de dia, coisa que ela nunca fazia. Gente, no dia seguinte, de madrugada, ela começou a chorar, 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 até o outro dia à tarde. Vocês não têm noção que era isso, eu nunca tinha visto. Ela sempre foi de chorar, mas não tanto tempo consecutivo, tá? Eu tentava dar peito e nada, e tentava de tudo, bolsa de água quente pra ver se era nada. E não teve febre. Então, até hoje a gente não sabe se foi reação da vacina ou se era fome, porque depois eu vou contar lá na frente o motivo de que eu acho que era fome, tá? Então, foi essa a reação da vacina do 2º mês. Eu sem dormir no 2º mês durante o dia, a sonequias dela era 15, 20 minutos, que me deixa louca, porque eu não conseguia almoçar, não conseguia ir no banheiro, gente. Então, tomar banho, nada, 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 nada. Então, é um estresse muito grande, gente. E quando ela não dorme bem durante o dia, o que acontece? Ela fica chata o dia inteiro, porque ela tá cansada, só que não consegue dormir mais, tá? E o tratamento de refluxo também não estava funcionando muito, porque ela continuava gritando pra mamar, continuava chorando muito, continuava regurgitando, e a gente começou a ficar muito preocupada, eu desesperada. Eu falei, vou começar a procurar gastro, infantil, qualquer coisa. Eu falei com algumas pessoas, tá, que os filhos tiveram refluxo, então eles falaram, o meu melhorou com a medicação, e ela nada, tá? Com 2 meses e meio, ela começou a dormir um pouquinho mais, então de 15 minutos foi pra 20 as sonecas, mas assim, gente, pouquíssimo ainda para um bebê recém-nascido. Começou a sorrir, isso foi muito gostoso ver ela começando a sorrir, que é a coisa mais fofa, gente, quando você vê seu filho, quando você faz alguma brincadeira, ele sorri, é a coisa mais fofa, tá?
E ela iniciou com um suplemento, complemento, que é o leite em fórmula para refluxo, um próprio, tá? E esse complemento eu dava sempre que ela rejeitava meu peito. Então eu sempre tentava dar meu peito, aí ela tomava os dois lados e se ela continuasse gritando eu dava um pouquinho, acho que era 90 ml que eu dava mais ou menos, do complemento, para ela não ficar com fome, porque ela tinha dias que ela rejeitava o peito e também para ver se melhorava o refluxo. Eu dava fórmula uma vez por dia, o restante era só mamada no peito, tá? Agora eu vou pro terceiro mês. No terceiro mês, outro ponto importante em relação ao refluxo, ela só tinha ganhado 300 gramas, é muito baixo, a média é de 600, 700 gramas que o bebê ganha por mês. Ela já estava com um total de 5,5 kg, o peso dela não estava fora da curva, mas o ganho de peso estava abaixo. Então a gente começou a ficar mais preocupada ainda. E aí, ela começou a chorar esse dia da consulta na pediatra, e a pediatra conseguiu identificar pelo choro que poderia não ser o refluxo só, mas ela estar com fome. Por isso que ela ficava tão nervosa a hora que mamava no peito. E aí eu tive que continuar dando a fórmula e aumentando a quantidade. Sempre que ela rejeitava meu peito, eu tinha que dar a fórmula, porque eu não poderia deixar ela com fome. E aumentei. Então, em vez de dar só uma vez por dia, eu dava 2 ou 3 vezes a fórmula por dia, ou sempre que ela rejeitasse meu peito, tá? Gente, não é fácil, eu queria amamentar exclusivamente até 6 meses, mas não foi possível, então eu queria deixar um desabafo aqui para as mamães. Não fiquem desesperadas se você não conseguir amamentar. Até hoje a Bia nunca ficou doente, graças a Deus, tem uma saúde de ferro, mama e come pra caramba. E não foi exclusivo de peito. Claro, se você conseguir amamentar até os 6 meses, no mínimo, ótimo, tá? Mas não consegui, então não fique se culpando por isso. Eu fiquei bem chateada no começo, mas depois eu vi que o melhor pra ela era não passar fome. Então, independente se era meu leite, independente se era leite de fórmula, o importante era ela estar saudável e comendo, né? Sem fome e sem chorar. E o choro dela diminuiu bastante. O próximo vídeo vai ser do 4º ao 6º mês, então fiquem ligadinhos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que eu possa esclarecer pra vocês ou que vocês estejam passando por essa fase, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder todos. E lembra, gente, peçam ajuda. Não fiquem ajuda pra mãe, pra avó, pra sogra, pro marido, pra quem vocês precisarem, porque é uma fase que a gente tá muito instável, os hormônios super em alto e embaixo. Eu chorava todos os dias, pra ser bem franca, gente. Todos os dias, quando minha mãe chegava, meu marido chegava, eu tava chorando. É uma fase muito difícil, você acaba brigando mais com seu marido, porque você não tá bem, você tá esgotada, ele também vai estar esgotado, porque as madrugadas, né, a gente passa acordada a maioria das vezes. Mas é isso, gente, é uma fase que passa, às vezes demora, como é o caso da Bia, não foi a partir do 3º mês que as coisas melhoraram, assim, todo mundo fala, a partir do 3º mês as coisas mudam. Pra mim não foi, então assim, eu não quero desanimar quem tá chegando próximo do 3º mês, porque eu contava os dias pra chegar ao 3º mês pra as coisas melhorarem. Mas cada criança é uma criança, cada criança tem criança que é um anjinho, que só chora, mama e dorme, que não é o caso da Bia. Mas força, mulherada, que a gente tem força que a gente nem sabe que tem pra superar, tá? Então é isso, espero que tenham gostado. Quem gostar, por favor, clique no curtir. Um beijinho, até o próximo.